Olá, tudo bem com você? Empresário, dona ou dono de um pequeno negócio, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Ildete Tigre, sou administradora de empresas e toda semana eu trago conteúdo para você, empresário, que quer ter uma empresa 2 vezes mais lucrativa sem aumentar a sua carga de trabalho. Bom, não é? Pois sim, aproveita, se inscreve no canal e já manda esse vídeo para outros empresários que também querem ter uma empresa 2 vezes mais lucrativa sem aumentar a carga de trabalho. Pois bem, o tema do vídeo de hoje é planos de cargos e salários. Você tem planos de cargos e salários bem estruturados aí na sua empresa? Eu percebo que na maioria das vezes o pequeno empresário não faz essa organização dentro da empresa. Talvez porque ele não acha importante ou porque ele não sabe das vantagens de se ter essa ferramenta que é de extrema importância. Vai dar muita clareza para o empresário no momento em que ele for contratar, em que ele for montar a equipe dele, e no momento que ele for fazer a seleção de um novo candidato, na maneira que ele vai pagar o funcionário, como você paga o seu funcionário, baseando em que dado, em que indicador que você faz o pagamento do seu funcionário. Você faz o pagamento do seu funcionário olhando pelo valor do seu concorrente? Como você faz toda essa estruturação? Quando você vai contratar um novo funcionário para o seu quadro de funcionários, você faz de forma aleatória? Por que eu estou te perguntando isso? Uma vez o empresário me contando que ele fazia totalmente de forma aleatória. Às vezes estava lá muito apertado dentro da empresa e ele começava a chamar gente, contratava e no momento de pagar também não pagava direito. Por que não pagava direito? Porque ele pagava de acordo, ele acreditava que estava certo. Um funcionário que ele acreditava que ele simpatizava mais, ele pagava mais. Mas um funcionário que ele simpatizava menos, ele pagava menos. Perceba que essa não é uma maneira de você fazer o pagamento de um funcionário, de você ter uma política salarial desse formato. Você vai acabar acarretando os prejuízos na sua empresa. Por quê? Aquele funcionário que você paga mais só porque você simpatiza mais, talvez não é o funcionário que traz mais resultado, que entrega dentro do prazo, que bate metas, que é comprometido, que é mais engajado, mas só porque você acha que ele é mais simpático, você vai e paga mais. Este é um formato errado de você pagar o seu funcionário. Se você paga desse jeito, você tem que ter uma política salarial, uma política de contratação, saber como vai contratar, por que vai contratar, em que momento deve contratar um novo funcionário. Quando esse funcionário chegar na sua empresa, o que ele vai fazer, o que ele vai desenvolver, o que ele tem que entregar. Então, todas essas são questões que um plano de cargo e salário vai te dar clareza, vai te dar transparência para você formar a sua equipe, para você montar o seu quadro de funcionários. Então, qual seria a primeira vantagem? A primeira vantagem seria no momento de você selecionar o seu candidato, você ter toda uma estruturação dentro de um organograma, porque a estrutura de cargos e salários são através de organogramas que você vai fazer toda a sua estruturação física da sua empresa, como está hoje, como vai estar daqui a algum tempo. Então, através daquela representação gráfica, você vai perceber qual é o funcionário que eu preciso hoje. É alguém da gerência? É alguém da operacional? É alguém de qual setor que eu preciso? Então, através dessa ferramenta, você consegue ter maior clareza, saber o momento de contratar, saber selecionar bem esse candidato e saber quando esse candidato estiver dentro da sua empresa, qual vai ser o treinamento que você vai trazer para entregar para esse funcionário. Porque para ele entregar bons resultados, ele precisa ser bem treinado. Ele precisa desenvolver na sua empresa o que você precisa, o que a sua empresa precisa. Porque talvez você traga alguém que tem um pouco de experiência, mas chega lá, ele não sabe fazer as coisas dentro da sua empresa. Ele trabalhou em um outro ramo, em um outro setor. Chegando lá, ele vai precisar se capacitar mais para fazer dentro da sua empresa o que você quer, o que você precisa, o que a sua empresa precisa. Então, precisa de um curso, um treinamento, um acompanhamento de um líder, um acompanhamento de um gerente. E assim, qual é a segunda vantagem? Que através de um organograma você vai ter essa clareza maior. Vai ser quando você olhar no seu organograma, né? Você vai trazer o seu funcionário e você vai reter esse funcionário. Porque quando o seu funcionário chegar dentro da sua empresa, ele vai perceber: essa empresa vai me dar oportunidade de crescimento ou essa empresa não vai me dar oportunidade de crescimento? Se ele chega dentro da sua empresa e percebe que há um ambiente onde ele pode crescer profissionalmente, que ele pode ir do plano A para o plano B, então ele sabe que ali ele pode se dedicar mais,
que ele pode se comprometer mais, que ele vai ter esperança de ter uma melhor colocação dentro da sua empresa. E aí essa pessoa vai saber o que ela tem que entregar, a quem ela vai se reportar, porque dentro do organograma vai estar tudo isso. Qual é o prazo de entrega, quais são os resultados que ela tem que entregar. São todos os detalhes que você, que é o dono da empresa, tendo tudo isso, você vai sim saber, é como se fosse um guia, um GPS do empresário, que é a estruturação física da sua empresa através de um organograma. Então você pode falar assim, Ildete, que bom, não sabia que era tão bom assim ter um organograma na minha empresa, ter toda essa estruturação, essa ferramenta que me traz tanta clareza, como selecionar, como fazer a política salarial desse novo funcionário, como fazer uma seleção de um candidato que tem dentro da sua empresa de um setor para um outro setor. Como então que eu vou fazer toda essa organização dentro da minha empresa? Digamos que hoje eu queira fazer essa mudança, essa adaptação, essa implantação dessa ferramenta na sua empresa. Você vai pegar, não precisa ser ferramentas mirabolantes, ferramentas caras que você queira adaptar. Se você não tem nenhum plano de carreira, nada na sua empresa, você vai então começar por um organograma, faça uma representação gráfica num ofício. Eu vou até te mostrar como eu fiz aqui da minha empresa. A minha empresa está aqui, tá vendo? Não sei se você está vendo na câmera. Aqui tem eu e a minha sócia Lê, somos sócias, dona da empresa, né? E aqui embaixo tem a copy, a pessoa que faz a copy, a pessoa que faz a gravação, que sou eu, a pessoa que faz a edição, a pessoa que faz a postagem. Aí embaixo tem a pessoa que faz a pesquisa, né, dos conteúdos, que todo dia que vai ter a gravação precisa ter a pesquisa daquele conteúdo. O tamanho do vídeo, se é um vídeo grande ou se é um vídeo pequeno. Aqui a pessoa que vai editar também vai editar um vídeo grande, um vídeo pequeno. E a pessoa que vai postar também vai saber quais os canais postar. E aqui embaixo é futuramente, como nós queremos ter mais. Queremos ter mais um financeiro, queremos ter mais setor de venda, queremos ter mais o setor comercial. E aí sim, o que essa pessoa vai entregar? Qual é a responsabilidade da pessoa que está chegando? Qual é o prazo de entrega? Qual é a meta? Quem lidera quem? Quem se reporta a quem? Através de um organograma você tem toda essa clareza. Então assim, pesquisa de salário. Você também precisa incluir dentro do seu organograma a pesquisa de salário. Você também pode fazer tudo isso através do organograma, porque cada nível hierárquico tem que ter o salário adequado para aquele setor. Como, por exemplo, a pessoa de operacional, ela não recebe a mesma quantidade, o mesmo salário da pessoa que está em um nível mais elevado, que é a gerência, a coordenação, os líderes. Então, a pessoa do operacional, ela vai receber menos. Só que ela estando dentro do operacional, olhando para o organograma, sabendo que ela pode sim ir para um nível mais elevado, ela vai se desenvolver melhor para poder ir para o nível mais elevado. Então você, dono da empresa, tem que saber tudo isso, essa clareza, você precisa ter essa clareza, porque quando você levar uma pessoa para um nível mais elevado, vai ficar uma vaga lá embaixo. Aqui, por exemplo, se uma pessoa daqui de baixo vem para cá, essa vaga aqui, ela vai ficar livre. E através de toda a descrição de cargo que tem dentro dessa caixinha aqui, você vai poder fazer uma nova seleção, selecionar uma pessoa de dentro da sua empresa e realocar ali dentro daquele cargo, ou trazer uma pessoa de fora para colocar dentro da sua empresa. Quanto à política salarial, como vou organizar e aplicar e colocar tudo dentro de um organograma para ficar minha empresa pagando o salário correto, melhorando o salário dos meus funcionários de maneira que vai deixar eles satisfeitos e vai ser de maneira justa também para a minha empresa. Aqui você precisa observar diversas situações, como por exemplo, a convenção trabalhista. A convenção trabalhista da sua empresa é da saúde, é da educação, é do comércio, é do setor de construção civil, que cada uma dessas convenções, elas têm uma política salarial diferente. Como por exemplo, da saúde, se você tem uma clínica hospitalar e fazem procedimentos cirúrgicos, então você tem que saber que você está expondo o seu funcionário a riscos. Então ele tem que ter uma bonificação, que é a questão da insalubridade e periculosidade. Você precisa pagar
essa diferença em relação às outras convenções trabalhistas. Mas digamos então que você tem uma indústria de gesso. A indústria de gesso, ela também precisa pagar a periculosidade, porque a indústria de gesso, ela expõe o funcionário a risco de saúde, porque quando mexe com gesso, trabalha com gesso, libera um certo pozinho, aquele pó do gesso. E aquele pó vai direto para o pulmão do funcionário, da pessoa que está fazendo aquele tipo de atividade. Então ele precisa receber a bonificação, que é a questão da periculosidade. Então esses são detalhes que se você tem indústria, né, indústria de gesso, se você trabalha com algum tipo de carvão, minas de carvão, por exemplo, também causa risco de saúde. Se você é da saúde, né, questão de clínicas que fazem procedimentos cirúrgicos, que é hospitalar, tudo isso você tem que observar, porque tem que pagar mais para esse funcionário. Na questão do hospital ainda tem uma questão que é o adicional noturno, que a pessoa que trabalha das 10 da noite às 5 da manhã, ela está ali, ela tem que receber esse adicional noturno, que é diferente das outras questões, que é do comércio não tem. Que uma pessoa que é da área da construção civil também tem as suas particularidades, que é da sua convenção, que é do comércio, que é cada uma convenção tem a sua particularidade, e você precisa observar se o seu comércio está diferente do outro comércio. Então, na política salarial, todos esses detalhes você tem que observar. Além disso, você tem que observar o porte da sua empresa. A sua empresa é MEI, porque se você é MEI, você só tem um funcionário, ou você tem um ou só você mesmo. Então, você não precisa nem fazer a questão de organograma, de melhorias salariais, de estruturação, nada disso. Você, sendo MEI, você é só você, ou você e mais um, você não precisa. Agora, se você é uma pequena empresa, uma microempresa, ou é uma pequena empresa, você precisa fazer sim, porque a sua empresa vai crescer. Então você precisa acompanhar no tempo, de acordo com a sua empresa vai crescendo, você vai se organizando, vai estruturando. Mas assim, você vai comparar, a sua empresa é pequeno porte, se a sua empresa, se onde você está ali naquele ramo, naquele comércio, tem outras empresas também que têm o mesmo tamanho da sua empresa, porque tem a pequeno porte, a médio porte, a grande porte, o microempreendedor, e aí cada uma dessas tem uma quantidade de funcionários. Como por exemplo, o microempreendedor é de 1 a 19, o pequeno empreendedor é de 19 a 100, o médio empreendedor é de 100 a 499, e o grande empreendedor é de grande porte, ela ultrapassa de 500 funcionários para frente. Além de você olhar o porte da sua empresa, você precisa ver a localização quanto a estado, porque cada estado aplica uma faixa salarial diferente, né? A questão do piso salarial e do teto salarial não é o mesmo. Se você está em São Paulo, por exemplo, a sua faixa salarial é uma. Se você está no Rio de Janeiro, a sua faixa salarial já é outra. Se você está no Rio Grande do Sul, a sua faixa salarial já é outra. Ou no norte, cada localização, cada estado, você tem uma faixa salarial diferente. E quanto ao porte da sua empresa, né? Porque você tem uma empresa, e qual é o porte de caixa, qual é o tamanho de caixa, o potencial que a sua empresa tem quanto ao caixa financeiro. Porque você pode pagar a questão de benefícios. Os benefícios você pode pagar vale alimentar, ticket alimentar, vale transporte, plano de saúde e mais uma série de outros benefícios que você pode incluir. Então, você observando todas essas questões aí, você pode estruturar a questão dos seus cargos de planos e salários muito bem. E alguns detalhes que você deve observar é quanto à visão de longo prazo, porque a sua empresa hoje está com um tamanho, mas amanhã ela vai estar certamente maior, certamente vai ter mais funcionários e certamente cargos melhores. Se o seu funcionário que entrou hoje, amanhã ou daqui a alguns anos, ele vai querer estar em um cargo mais elevado e com um salário muito elevado, muito mais elevado. É interessante você observar que quando você fazer toda essa estruturação, você não pode guardar. Você fez essa estruturação e você deve, com 6 meses, revisar novamente quais foram as mudanças que aconteceram na minha empresa dentro desses 6 meses. A cada 6 meses você fazer essa revisão nessa estruturação, porque você vai ver. Surgiu um cargo novo, você precisa incluir. Você eliminou um cargo que você não precisa mais na sua empresa, você precisa eliminar ali do seu organograma. Então, o organograma vai te dar toda essa clareza. E digamos que o seu funcionário quer sair de um cargo A
e ir para um cargo B, quer sair de um nível operacional, por exemplo, e ir para um nível mais elevado. Você não vai simplesmente pegar e alocar ele em um outro nível mais elevado só porque ele quer. Você precisa fazer a avaliação de desempenho, que é o seu gerente, o seu líder que vai verificar o liderado, porque se o seu líder, o seu gestor observa a pessoa que quer aumentar de cargo e aí faz a avaliação de desempenho, a pessoa não está apta a ir para um nível melhor, ela precisa entender, ou você que vai fazer essa observação, essa elevação de cargo, precisa saber o que ela melhorou durante 6 meses, o que ela precisa melhorar, quais pontuar, esse ponto aqui você está bom, esse ponto aqui você não melhorou quanto deveria, esse ponto aqui você melhorou quanto deveria, mas aqui você precisa ainda melhorar. E aí você vai dar mais um tempo para essa pessoa fazer esse melhoramento, para ele ir para um outro nível, para ir para um outro cargo, um cargo que ele deseja. Ele precisa fazer todo um melhoramento profissional para elevar e chegar ao cargo que ele quer. E assim também você pode fazer a questão do DPI, que é Plano de Desenvolvimento Individual. Se você vê que aquela pessoa está observando e ele não melhora, ele não está estagnado na sua empresa, por mais que você investe em treinamento, investe na carreira dele, e ele não melhora, é o momento de você observar. Será que essa pessoa pode permanecer na minha empresa? Ela está entregando tudo que ela precisa entregar? Se ela não está entregando tudo que ela precisa entregar, porque dentro da caixinha do organograma você tem que saber quem se reporta a quem, qual é o resultado que ela tem que entregar, qual é a meta que ela tem que entregar. Se ela não está desenvolvendo como a empresa precisa, então você precisa eliminar essa pessoa que está te dando prejuízo. Ela precisa entregar as metas, os resultados, os números. Então, se ela não entrega, ela não está sendo rentável para a empresa. Ela não está agregando valor na empresa. E através da observação de onde, da colocação que ela está dentro do organograma, você pode saber se ela está sendo boa ou não, ou deve ficar ou não na empresa. Pois é, agora algumas perguntas surgiram durante a semana e eu vou te responder aqui porque essas perguntas podem também ser dúvidas sua e você já pode fazer aí uma observação se vai te ajudar ou não. Um questionamento que surgiu durante a semana foi o seguinte: a minha empresa está crescendo, mas eu não tenho estruturação de cargos e salários. Como saber quais são as consequências que eu vou ter de não estruturar os cargos e salários dentro da minha empresa? Eu vou te dizer que primeiro está crescendo de maneira desorganizada. Então você não sabe quem é o funcionário que entrega mais, qual é o funcionário que entrega menos, qual é o funcionário que precisa não fazer mais parte do seu time, qual é o funcionário que pode ir para um nível mais elevado, para um cargo melhor. Com essa estruturação, você consegue fazer toda essa análise, ter todo esse conhecimento, ter clareza e transparência dessa situação. E uma outra coisa é que seus funcionários, eles querem crescer. Se a sua empresa cresce e os seus funcionários não crescem, porque se você não tem estruturação de cargos e salários, você vai deixar eles lá recebendo o mesmo salário, 6 meses, 1 ano, no mesmo cargo também, por 1 ano, por 2 anos, 10 anos, como eu conheço empresas que é assim. Aqui na minha cidade tem empresas que as pessoas entraram há 5 anos e estão no mesmo cargo. Há 10 anos também estão nos mesmos cargos. Isso cria uma insatisfação por parte do funcionário. Isso cria muita desmotivação, desengajamento, descomprometimento, falta de vontade. Se o funcionário ele é bom, você pode ter certeza que ele não vai ficar na sua empresa se você não estrutura a sua empresa, não estrutura os cargos e salários, e ele não vai crescendo ao longo dos anos, que a sua empresa vai crescendo, ele vai crescendo junto, ele vai se desmotivando, ele vai perdendo a vontade, e uma hora ele pede para sair. Então, há uma pesquisa pela Instituto Gallup que 80% das demissões acontece porque os funcionários estão insatisfeitos com as empresas e pedem para sair. Então, esse é um fator que os funcionários pedem para sair, porque não está satisfeito com o cargo, com o salário. E então, você deve observar essa questão de aumentar, quando for tempo de aumentar, de maneira correta, aumentar. E se não for o momento de aumentar, você entender que você fez uma análise e ele não pode ainda ir para um outro nível, para um outro cargo, para um outro salário. Agora, tem funcionários que chegam e pedem porque eles acreditam por não ter clareza de como ele está dentro da caixinha, o que ele tem que entregar, qual é a responsabilidade que ele tem que entregar, qual é a meta que ele tem que bater. Então ele trabalha ali, trabalha e acha que porque já tem um certo tempo de caso dentro da empresa, quer aumentar o nível salarial, quer aumentar o cargo,
E aí ele chega para a pessoa, para o dono da empresa, e fala que quer aumentar e que acha justo ir para um outro cargo, ter um melhor salário. E aí você, como dono da empresa, em uma situação dessa, tem que fazer a avaliação de desempenho, porque a avaliação de desempenho vai te dar toda a clareza para você pontuar onde é que ele está errando, onde é que ele está acertando, onde é que ele precisa melhorar. E se a pessoa não entende, se você nunca faz, ela não vai saber onde é que ela está errando, ela não vai saber onde é que ela precisa melhorar. Então, com a avaliação de desempenho, que é uma ferramenta que você utiliza, juntamente com essa descrição de cargos e salários, você vai deixar ele entender que ele precisa melhorar em determinadas situações para que ele alcance um outro nível, para que ele alcance um melhor salário, alcance um cargo melhor. E aí cabe você também chegar e ajudar, investir nele, se ele é uma pessoa que você vê que tem potencial, investir nesse seu funcionário, fazer programas de melhorias, treinamentos, investir em cursos, e ele sim precisa também retribuir. Se ele retribui, você percebe que é alguém que pode estar com você no seu time, que pode crescer juntamente com a empresa. Então é sim de você fazer essa observação, porque uma vez um dos empresários falando assim, meu funcionário pediu aumento de salário, eu acabei dando aumento de salário, mas depois fiquei analisando que só porque ele estava lá há muito tempo, eu acabei dando, mas achei injusto porque ficou meio confuso na cabeça dele. Ele fez um aumento de salário, mas achou que não deveria, e porque ele não teve clareza nem transparência, porque ele não tinha essa estruturação de cargos e salários, não tinha transparência, o funcionário também não sabia, não tinha clareza o que ele precisava melhorar, então ele recebeu esse aumento, mas o dono da empresa ficou achando injusto e depois ele ficou desconfortável. E aí depois ele também não pode diminuir o salário de um funcionário, porque quando você diminui o salário de um funcionário, quer dizer, é contra a lei diminuir, você nem pode pensar em diminuir o salário de um funcionário seu. Se você aumenta de cargo, se você aumenta o nível dele dentro da empresa, você não pode voltar ele a um salário menor, mesmo que você faça uma nova avaliação e percebe que ele não está ainda apto para estar lá em cima, você não pode voltar e realocar ele em um cargo mais baixo. Bem, o segundo questionamento foi: Ildete, eu quero melhorar o salário dos meus funcionários, mas o meu potencial, o meu caixa não permite, o que eu posso fazer? Bem, se você já está com essa observação, meus parabéns, porque você tem indicadores e sabe que seu caixa não está apto a fazer aumento de salário. Então você tem que fazer uma manobra se o seu funcionário já está merecendo um aumento e você não está fazendo aumento, você tem que ter a questão de despesas promocionais. Você tem que agregar no seu financeiro, no seu caixa, essa programação de despesas promocionais, porque ele vai crescer e você tem que ter o seu caixa apto a pagar essas despesas promocionais, porque cada vez que vai aumentando, o seu caixa tem que ir melhorando também. A sua empresa está crescendo, o seu caixa está crescendo. Então você tem que ter essa reserva para os próximos funcionários, porque está lá na caixinha, né? Você sabe que hoje o seu funcionário da operacional ganha R$1.000, mas ele vai para um outro nível e aí ele vai ganhar R$2.000. Esses R$2.000 tem que estar na programação salarial das despesas. E assim vai para o nível 1, nível 2, nível 3. Cada salário tem o seu aumento, então você tem que ter essa reserva para você ter suporte para pagar esse seu funcionário. A terceira pergunta foi o seguinte: Ildete, minha empresa não tem um RH. Como eu posso implantar os planos de cargos e salários se a minha empresa não tem RH? Eu vou te dizer que aqui você mesmo pode arregaçar as mangas e pegar um papel e começar a fazer toda uma estrutura. Chame o seu pessoal de RH, chame o pessoal se você não tem RH, chame o seu pessoal, seus líderes, chama seu sócio, chama seu gerente, chama a sua equipe, mas o importante é você fazer. Mesmo que você faça de uma maneira mais simples, se você não pode pagar por uma ferramenta mais complexa, mais cara, chame então seus funcionários, chame a sua equipe e comece a estruturar como é a sua empresa hoje, como você está hoje e como você vai estar daqui para o futuro, daqui 10 anos, por exemplo. Mas muito importante é você saber que você não vai fazer o organograma partindo das pessoas que tem dentro da sua empresa. Esse é um erro comum que as pessoas fazem, porque elas querem fazer o organograma partindo das pessoas
E aí está errado. Você tem que entender quais funções você quer colocar na sua empresa, você quer estruturar, quais cargos você precisa colocar na sua programação empresarial. E a partir dos cargos, você organizar quais setores, setor de vendas, setor comercial. Não é porque você é pequeno que você não pode organizar e estruturar a sua empresa. Mesmo você sendo pequeno, você pode sim estruturar a sua empresa. Mesmo você sendo pequeno, você pode começar ali, faz no Excel se você acha que consegue fazer no Excel, faz no Word se você acha que você pode fazer no Word, faz de caneta, mas comece. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. E aqui vai uma dica de ouro que é... Sim, a dica de ouro que eu vou deixar aqui é o seguinte. Se na sua empresa você faz essa questão de aumentar o cargo, aumentar o salário, não deixe passar despercebido. Você sabe por quê? O ser humano, ele simplesmente recebe, sabe que ele melhorou de cargo. Aumento vai na conta dele, vê que aumentou, né, o salário e aumentou de cargo, mas... se aquilo é passado despercebido, o que as pessoas vão achar que naquela empresa não tem essa política de melhoramento de cargo. Por que eu estou dizendo isso? Uma vez o empresário falando, né, que ele fazia na empresa dele, sempre que tinha o aumento de cargos, as pessoas melhoravam de cargo, melhoravam de salário, mas para elas era como se não acontecesse nada. Então, qual é a minha dica de ouro? Que quando acontecer esse melhoramento de nível, de salário dentro da sua empresa, festeje. Quando acontecer uma promoção, festeje. Faça festa. Dê os parabéns e fala com seu funcionário que está feliz por estar em um cargo melhor, porque só assim eles vão saber que a empresa, sim, faz isso com todos os funcionários. E o bom disso é que quando alguns funcionários melhoram de cargo, outros também vão se sentir incentivados. E aí, como eles vão se sentir incentivados, eles vão entregar mais, entregar no prazo e entregar o melhor de si. Então, é muito interessante que há, sim, um movimento para que as pessoas saibam que elas estão melhorando de cargo, que elas estão realmente melhorando o nível salarial, que elas estão galgando uma colocação melhor dentro da empresa. Então, faça, sim, um festejamento para que não fique você, dono da empresa, frustrado, entendendo que está pagando mais para um funcionário, que ele está em um cargo melhor e que ele não está percebendo, que ninguém está percebendo. Então, por isso é interessante você fazer um momento de festejamento quando isso acontecer, quando acontecer uma promoção de cargo dentro da sua empresa. E eu sei que você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, de compartilhar com outros empresários, porque eu e minha equipe preparamos com muito carinho esse vídeo para você. Um beijo e até o próximo vídeo.